Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. O pastor Avison disse que eu sou pastor internacional, então vou ter que virar aqui a chave para não falar espanhol, porque geralmente quando vou ministrar, estou ministrando só em espanhol. Tá? Antes de começar, tem alguém nos visitando aqui? Está aqui pela primeira vez? Pode ficar de pé, por favor. A gente gostaria de receber vocês com um aplauso. Temos um presente para vocês, podem permanecer aí. Sejam muito bem-vindos aqui à Igreja Batista Alameda. Amém. Bom, meus irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o que talvez seja a ferida mais dolorosa. Uma ferida universal, que todos nós já passamos, todos nós estamos passando, ou todos nós vamos passar. E essa ferida chama-se rejeição. Eu acredito que aqui, que todos nós, ou já sofremos rejeição, ou estamos sofrendo rejeição, ou com certeza sofreremos rejeição. E eu gostaria que vocês imaginassem a rejeição como sendo um vírus. Há uns anos atrás estávamos falando sobre Covid-19, então eu acredito que todo mundo sabe como funcionam os vírus. O vírus precisa de uma célula para se hospedar. Da mesma forma, a rejeição pode ser como um vírus, que o único que precisa é um coração para entrar. E da mesma forma que um vírus começa a se multiplicar e essa célula torna-se uma fábrica de vírus e se espalha por todo o corpo, a rejeição, ela pode atingir várias áreas da nossa vida e traz tristeza e dor. E, meus irmãos, então, a rejeição, ela é universal. Ela está sempre presente e ela é inevitável. E eu não estou sendo aqui pessimista, não. Eu posso afirmar com plena certeza que acontece assim, porque aquele que foi perfeito, como ninguém mais foi perfeito, aquele que sempre sentiu o que o ser humano deveria sentir, aquele que sempre falou a verdade, e aquele que sempre tratou as pessoas como elas merecem, como elas deveriam ser tratadas, ele sofreu rejeição por todos. Isaías 53 afirma que Jesus, ele está falando do servo sofredor, era um homem de dores e foi rejeitado por todos. Meus irmãos, se as pessoas rejeitaram o varão perfeito, pessoas vão nos rejeitar. Mas eu tenho uma palavra para vocês nessa noite. Da mesma forma que o nosso organismo cria anticorpos contra os vírus, o Espírito Santo que está em nós vai utilizar a palavra que é viva, eficaz e poderosa para sarar nesta noite, para curar, para libertar, e vai criar anticorpos para que aquelas pessoas que sofram rejeição no futuro não sejam afetados pela rejeição. Amém? Quem está comigo aqui? Quem acredita nessa palavra? Amém. A palavra rejeição, ela vem do latim, que significa, literalmente, jogar para trás. E é justamente o que o inimigo utiliza nas nossas vidas. Ele usa a rejeição para jogar nossa vida para trás.
para nos segurar, para impedir o nosso avanço no reino. O inimigo quer inibir o seu progresso, bloquear a bênção que já foi declarada sobre sua vida, tanto afetiva, quanto material e principalmente espiritual. Porque a rejeição deixa mágoas. A rejeição produz feridas que sangram intensamente. Mas eu gostaria que vocês entendam, meus irmãos, que essa rejeição, embora se manifeste como uma doença, com febre, com pus, ela atinge principalmente a nossa identidade. E é aí que o inimigo começa a utilizar a rejeição para atingir quem nós somos. E é por isso que nós precisamos que o Espírito Santo utilize a sua palavra e produza anticorpos para nós entendermos quem nós somos hoje em Cristo e quem o Pai diz que nós somos. O vírus da rejeição reflete-se no que as pessoas acreditam que elas são. E prestem bem atenção, meus irmãos. Sabem qual é a doença que o vírus da rejeição produz? Ele produz uma falsa identidade. E as pessoas ficam falando, eu sou assim. Essa é a minha forma de ser. Esse é o meu caráter. Eu sempre fui assim. Meus irmãos, não é sobre atitude. Não é sobre identidade. A rejeição é uma infecção que precisa ser tratada. Precisa ser eliminada. E nesta noite você vai sair curado. Curado, completamente curado. Essa má atitude que você tem não é sua identidade. É secreção de doença. Essa insensibilidade, essa dureza de coração, não é identidade. É febre. Essa passividade não é sua identidade. Também não é seu caráter. Essa incapacidade de você se conectar emocionalmente com outros são quadros que mostram que há uma ferida no seu interior. Essa tentativa excessiva de querer agradar as pessoas constantemente tem origem nessa rejeição. Mas não é a sua identidade. Essa necessidade de chamar a atenção de todos, essa necessidade de contar seu sucesso, seus logros para todo mundo, são sintomas da ferida que está no seu interior. Tudo isso, meus irmãos, simplesmente mostra que há algo atrás, que ainda não foi tratado, mas que nesta noite será tratado, curado e removido por completo, em nome de Jesus. E só porque as coisas não foram bem no passado, não significa que vão ser assim no futuro. Deus tem algo novo para todos nós. Deus deseja renovar a nossa identidade. Deus deseja levar-nos da rejeição à restauração. Deus, Ele quer pegar cada um de nós e nos remodelar e fazer-nos conforme o seu Filho, o varão perfeito. Se nós permitimos que Ele trabalhe em nós, pelo seu Espírito Santo que já habita em nós. E Ele vai trabalhar e vai nos levar de volta ao plano original que Ele tinha quando Ele nos criou.
homem e mulher, feitos à sua imagem e semelhança. Ele é quem determina a nossa identidade. Amém? Então, meus irmãos, para entrar no clima dos matadores de gigantes, nós vamos ver como o grande matador de gigante passou da rejeição à restauração. Vamos abrir aí 1 Samuel, capítulo 16. E vamos ler o primeiro versículo aí desse capítulo. Vamos ler a segunda parte. Não, vamos ler todo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E aqui vem a parte importante. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Meus irmãos, Samuel pega esse chifre com óleo da unção e vai até a casa de Jessé. E ele bate a porta. Imaginem aqui, Samuel entrando. Jessé, nesta casa há um rei. E o que Jessé faz? Ele começa a apresentar os seus filhos. Primeiro o mais velho. E chama Eliabe. Samuel vê Eliabe e fala, é este. Mas o Senhor diz, não, não é esse. Aí vem, chama o segundo filho. Abinadebe. Também não. Chama o terceiro filho. Sama. Também não. E vai chamar os outros 4 filhos. E prestem atenção. Não é Jessé quem chama Davi. Mas é Samuel que tem que perguntar para Jessé se tem mais um filho. Havia um rei nessa casa. Mas Jessé não lembrava de Davi. Jessé apresentou 7 filhos, mas tinha mais um lá no campo. Davi, aos olhos de Jessé, não era, ou não estava à altura de ser um novo rei. Jessé estava rejeitando Davi. O pai não considera seu filho. Mas pode colocar aí, por favor, o versículo 11. Veja o que Samuel diz. Samuel diz, não nos sentaremos até que ele chegue. Por quê? Porque quando um rei chega, a gente não espera o rei sentado. A gente espera o rei de pé. Não nos sentaremos até que ele chegue. Samuel estava reconhecendo Davi como rei. As pessoas vão reconhecer um rei e uma rainha em você. E sabe por quê? Não porque você vive num palácio. Não porque você tem uma coroa. Mas porque Deus determina quem nós somos. E a palavra do Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes. Essa identidade. Rei e sacerdote. Para honrar o Senhor e para viver segundo o seu propósito. Foi para isso que Davi foi levantado. Para viver segundo o propósito de Deus. É Deus quem vai coroar cada um de nós de favores e de misericórdias. Agora imagine Davi.
o que pode estar passando no coração dele. Davi era a sobra. Não tinha mais ninguém. Sobrou Davi. O meu próprio pai não pensou em mim. O profeta pensou em mim. Meu pai não pensou em mim. O que isso fez no coração de Davi? Como essa rejeição deixou marcas no coração de Davi? É isso que nós vamos ver, meus irmãos. Porque deixou marcas, marcas profundas. Meu pai não me viu como rei. Eu não era nada para meu pai. O outro enxergava, meu pai não enxergava. E quando as pessoas que amamos não nos valorizam, nós começamos a procurar valor em outras coisas, em outras pessoas, em circunstâncias. Mas quem nos dá valor é o Senhor, porque Ele que nos criou, Ele que nos conhece. Ele que nos conhece. Já foi o chip. Ele que nos conhece. Pode vir traduzir se eu precisar aí. Então Samuel chega e derrama óleo sobre Davi. Prestem atenção, meus irmãos. Samuel derrama óleo sobre Davi. Temos um novo rei sobre Israel. Propósito. Mas Davi não foi curado. Meus irmãos, não confundam unção com cura. Unção tem a ver com propósito. Cura tem a ver com santificação. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo. Amém? Mas todos nós precisamos de santificação. Todos nós precisamos de cura. Unção é uma coisa, cura é outra. Precisamos de Deus para que Ele nos unja. E precisamos de Deus para que Ele nos cure. Sempre precisamos de Deus, meus irmãos. E Davi, após ser ungido, ele deixa de cuidar ovelhas e ele vai morar no palácio com Saul. Teve uma mudança de posição, mas ele continuava com a rejeição no seu coração. Porque não podemos confundir também, meus irmãos, bênção com cura. Deus derrama sobre nós bênção, mas nós precisamos também ser curados. E talvez seja por isso, meus irmãos, que muitas vezes vemos pessoas cheias de unção e às vezes nos perguntamos, como essa pessoa pode ter tanta mágoa? Como essa pessoa que é ungida pelo Senhor pode agir dessa forma? Porque muitas vezes nós mesmos confundimos unção e bênção com cura. E são coisas diferentes. Mas eu quero falar para você que Deus não só vai ungir você e vai abençoar você com uma nova unção nesta noite, mas Ele vai restaurar completamente você nesta noite. Porque Ele vai eliminar completamente qualquer resquício de rejeição que você tiver. E Deus vai te capacitar para quando a rejeição vier, você não ser atingido. Você vai ter anticorpos e não vai ser tocado por essa rejeição. Vemos ainda aí em 1 Samuel 16, no versículo 19, que Davi vai lá morar com Saul.
Agora ele vive no palácio e toca para o rei. E temos, aí na Bíblia, diz que o rei Saul amou muito Davi, porque Davi achou graça aos olhos de Saul. E o valorizou de tal forma que fez dele seu pajem, seu escudeiro. Saul amou Davi mais do que Jessé estava amando. Saul estava dando valor, o valor que Davi precisava, que seu pai não tinha dado. Até que ponto? Até o momento em que Davi supera as expectativas de Saul. E vemos isso aqui no capítulo 18, versículo 7, onde as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E aí Saul fica furioso e persegue Davi. Depois que as mulheres cantam isso, versículo 7, nós temos no versículo 11 uma passagem, meus irmãos, que é extremamente importante. Vamos colocar aí. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por uma vez. Não? 2 vezes. Meus irmãos, se alguém quer me encravar na parede, basta uma vez. Eu me desvio uma vez. Por que 2 vezes? Por que 2 vezes? Saul me ama como meu pai não me amou. E mesmo que ele queira me matar, eu prefiro a dor de Saul do que a rejeição do meu pai. Mesmo que você esteja tentando me matar, eu vou ficar com você. Porque esse é fruto da rejeição, meus irmãos. Saul, você me faz sentir o que eu nunca senti com meu pai. Um coração ferido aceita abusos. Um coração ferido aceita mágoas. Mas um coração restaurado pelo Senhor sabe como lidar com a rejeição. Eu, Davi, me submeto a situações abusivas, tolero o abuso, porque junto com ele sinto algo. Essa pessoa se preocupa comigo. E o inimigo nos prende por causa da rejeição nesse cativeiro. Davi confunde o seu valor com ser usado. E confunde amor com ser abusado. Vejam que mais adiante, quando Davi foge e Saul está perseguindo, 1 Samuel 24:11, Davi fala assim: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla de teu manto na minha mão. Olha aí, o quê? Meu pai. O amor que Davi tinha por Saul era o amor de um filho para um pai. Porque ele não recebeu amor da parte de Jessé. E por isso ele permitiu que Saul tentasse matá-lo 2 vezes.
Mas, meus irmãos, não podemos julgar Davi. Porque muitos de nós, e eu me incluo aqui, temos confundido valorização com ser usados e amor com ser abusados. Mas o Espírito Santo está dando uma ordem, está dando um basta nesta noite para isso aqui. A mágoa da rejeição em Davi era tão grande que Davi repete o mesmo com seu filho Absalão. O mesmo padrão. E Absalão se sente tão rejeitado que se rebela contra Davi. Seguem padrões. E qual que é o final do Absalão? Termina quê? Morto. E Joabe vai lá confrontar Davi, segundo Samuel 19:6, e diz a Davi: o que está acontecendo com você? Davi, você trata os que te amam como se te odiassem, e os que te odeiam como se te amassem. Davi, o grande matador de gigantes, ele consegue matar Golias, mas ele permite que outros o matem. Muitas vezes nós conseguimos vencer gigantes, desafiar gigantes, matar gigantes, mas em outras circunstâncias, por causa da rejeição que sofremos, nós deixamos que nos matem também. Porque eu sinto que tenho valor, eu vou deixar que Absalão me mate. E não vou fazer nada contra meu filho. Por que não? Porque Davi não tinha discernimento de 4 princípios, meus irmãos. Eu quero que vocês guardem esses 4 princípios, que são fundamentais para lidar com a rejeição. E você receberá nesta noite essa cura. E esses 4 princípios serão os seus anticorpos quando a rejeição bata na sua porta. O primeiro princípio: Davi não percebe que a rejeição não é sua responsabilidade. A rejeição que o Davi sofreu não era responsabilidade de Davi. Você precisa entender isso. A rejeição não é uma coisa que você provocou. Feche essa herida. A rejeição não é uma coisa que você provocou. Davi não fez nada para que Jessé o rejeitasse. Não havia nada de errado em Davi para que o seu pai o rejeitasse, o ignorasse, ou talvez não desse o valor. O que Davi tinha feito? Nada. O problema estava em Jessé. Sim, Jessé não via em Davi o potencial para ser ungido rei. Mas quem não via esse potencial era Jessé. Deus viu o potencial. Deus vê seu potencial. E o inimigo vê seu potencial e vai manter você encorrentado, para que você não manifeste o seu potencial em Cristo. Mas Deus te deu o seu espírito. E no seu espírito você tem todo o potencial que você precisa. O problema estava em Jessé, não estava em Davi. O problema não está em você. A rejeição fala mais
das pessoas que rejeitam você do que você. Lembre-se desse primeiro princípio. Porque a rejeição pode ser o resultado da visão que as pessoas têm e não é o resultado do seu valor, porque o seu valor quem determina é Deus. Segundo, a rejeição também pode ser o resultado do seu sucesso expondo o fracasso do outro. Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares. Por isso Saul rejeita Davi. O sucesso de Davi mostrava o fracasso de Saul. Davi foi ungido rei porque Saul fracassou. Saul desobedeceu. Muitas vezes não tem nada de errado conosco, mas nós somos um espelho para as pessoas. E somos muitas vezes um espelho do que não acontece com eles. O sucesso de Davi expôs o fracasso de Saul. Vamos ver o que o filho de Davi, Salomão, escreve aí em Eclesiastes 4:4. Eclesiastes 4:4. Eu vou ler aqui, não tem problema. Vi também que todo trabalho e toda excelência de obras desperta a inveja do homem contra o seu próximo. Inveja. Inveja provoca rejeição. Agora, é culpa sua que os outros tenham inveja? Não. Não deixe de viver com excelência para Deus por causa da mediocridade que está ao seu redor. Por isso que Deus fala para nós, seu povo, sedes santos como eu sou santo. Deus é perfeito. E Ele quer de nós perfeição, não mediocridade. E as pessoas vão nos perseguir, as pessoas vão nos rejeitar por causa dessa perfeição em Cristo. Terceiro princípio. Meu irmão, minha irmã, esteja pronto para a rejeição. Porque, como eu disse inicialmente, ela é universal, ela é inevitável e ela é omnipresente. Esteja pronto para ser rejeitado novamente. Mas não permita que esse vírus entre em você. Em todos os locais, todos os ambientes, haverá pessoas que vão rejeitar você. Mas essa rejeição só vai se tornar uma ferida aberta se a rejeição estiver dentro de você e não estiver curada. Por isso precisamos que Deus cure completamente essa ferida. E por isso as pessoas poderão rejeitar você, mas você não vai sofrer com isso. Porque o seu valor está em Cristo. O seu valor está no que Deus diz que você é. Você é filho, você é santo, você é nova criatura, você é renovado, você é a menina dos seus olhos, você é rei, você é sacerdote, você é mais que vencedor. Eu estaria dando um aleluia, meus irmãos. Eu já fiquei arrepiado só de falar isso. Meus irmãos, a nossa identidade é dada por Deus.
Se a rejeição não estiver cicatrizada, vai começar a sangrar. Mas esta noite, Deus está fechando todas as feridas. E você, se tiver alguma rejeição no seu interior, você vai sair daqui unicamente com uma cicatriz. E essa cicatriz é para você olhar e falar: essa cicatriz é obra de Deus. E eu me glorio em Deus. Paulo se gloriava nas suas cicatrizes em Deus. Essas cicatrizes são os memoriais da obra do Espírito Santo em nós. Está ali, não me machuca, não me fere mais. É o passado. E é o trabalho de Deus me restaurando. Agora, a única maneira de ser curado definitivamente da rejeição interior é entender que o Pai Celestial nos ama com amor incondicional. Porque o Pai amou tanto ao mundo que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai amou o mundo. O Pai me amou. O Pai te amou. E me ama e ama cada um de vocês. Ele é que nos dá valor. E Ele é que nos dá aprovação. E só precisamos da sua valoração e da sua aprovação. De nada mais. E vejam que interessante, meus irmãos. Quando a ficha começa a cair para Davi, e quando Saul o está perseguindo, Davi manifesta a sua cura de duas formas. Primeiro, a própria saída de Davi do palácio significa que ele não ficaria mais nesse local para ser abusado por Saul. Ele saiu da opressão. Ele foge da opressão de Saul. Mas a segunda, e esta é a mais importante, é que no meio de toda essa realidade, o Espírito Santo dá um salmo precioso para Davi, que é o Salmo 139. É uma canção composta por um homem que estava sendo curado por Deus. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Davi começa a perceber a diferença entre seu pai terreno, o pai onde ele foi morar nesse palácio, e seu verdadeiro pai, o Pai Celestial. Tu me sondas, tu me conheces. E Davi escolhe começar a alinhar a sua vida sob a paternidade de Deus. Jessé nunca conheceu Davi. Porque se tivesse conhecido Davi, ele o teria reconhecido. Teria dado valor. Mas Davi consegue escrever esse salmo e fala: Tu me sondas e tu me conheces. O seu Pai Celestial te conhece. O teu Pai Celestial sabe do que você precisa. E teu Pai Celestial te dá tudo o que você precisa. Todas as bênçãos estão em Cristo Jesus. E o Pai já nos deu Filho. Davi diz: isso não mais me marcará, porque eu tenho um Pai que é meu verdadeiro Criador e que me conhece melhor que eu mesmo. Vamos continuar aí com o Salmo 139, por favor, versículo 2.
Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O meu Pai Celestial me conhece melhor do que eu mesmo. Então posso confiar nesse Pai Celestial. Eu posso depender desse Pai Celestial. E eu posso simplesmente me derramar nos seus braços e me deleitar nesse Pai Celestial. Deus conhece você porque Ele criou você. E Ele sabe perfeitamente o valor que há em você. Ele sabe o preço que teve que ser pago por você. E Ele sabe o presente precioso que Ele colocou em você, o seu Espírito. E tudo para quê? Para converger para o propósito para o qual Ele o criou. Jessé não abençoou Davi. Mas vamos colocar o versículo 5 aí. Isso aí. Tu me cercaste por detrás e por diante, e pusestes sobre mim a tua mão. Jessé não colocou a sua mão sobre Davi, mas o seu Criador, o seu Deus, coloca a mão sobre Davi e coloca a mão sobre você e sobre mim. Deus abençoa você. Deus fala bem de você. Deus dá valor a você. Portanto, se meu pai me dá valor, se meu pai me abençoa e eu estou curado, eu posso falar bem de mim também. Versículo 14, por favor. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Deus criou cada um de nós com as suas próprias mãos. Um coração curado, um coração restaurado, sabe que Deus nos moldou, nos preparou. Davi não está falando isso porque ele se acha. Davi está falando isso porque ele tem certeza de quem é seu pai. Não é exaltação, é humilhação e reconhecimento de quem é o Senhor. Minha identidade nunca mais vai estar definida por disfunções. Mas a minha identidade vai estar definida pelo que Deus diz de mim e faz em mim. Essas são as palavras de uma pessoa curada. Versículo 17. O Pai tem planos maravilhosos. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Portanto, o meu futuro está garantido. Não preciso me preocupar. Porque meu Pai já determinou meu futuro também. E quando as pessoas me rejeitarem, quando as pessoas me fecharem as portas, eles não poderão fechar a porta que Deus vai abrir. E eles não poderão anular os planos que Deus tem para mim. Amém?
E você vai poder falar assim: agora, todos os que querem me rejeitar, chegaram tarde. Chegaram tarde porque o Pai me curou. O Pai me restaurou. O Pai me deu identidade. Da rejeição à restauração. O Espírito Santo está nos levando nesta noite da rejeição à restauração. E o quarto princípio, e os músicos podem começar a subir, por favor. Vão rejeitar você. Vão fechar as portas. Mas só vão ferir você se você sair desta noite com a rejeição sem cura. Mas o Espírito Santo está aqui para te curar nesta noite. Então não saia daqui sem receber essa cura do Senhor. Você precisa entender o que Deus quer fazer na sua vida. Nesta noite, o Espírito Santo está renovando a sua mente. Está mostrando quem você é para Ele. Está restaurando a totalidade do que Ele quer que você seja. A partir de hoje, você vai poder falar que você tem um Pai Celestial, que é quem determina quem você é. É o seu Pai original, é o seu Criador quem está dando identidade para você. Ele quem determina quem você é. E é porque Ele ama tanto você que Ele deu Jesus por você e por mim. Meus irmãos, o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. E a Bíblia afirma que seus planos não podem ser frustrados. Nesta noite, Deus está virando uma chave para todos nós. Está virando uma chave que vai nos levar da rejeição à completa restauração das nossas vidas. Então eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente e simplesmente falar para o Senhor: Senhor, eu estou restaurado. Você não precisa falar eu serei. Você já está sendo restaurado. O Espírito Santo está tocando corações, trazendo cura nesta noite, libertando o oprimido nesta noite, fechando feridas. Pode vir aqui na frente. Vamos nos alegrar-nos juntos com o Senhor pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele tem feito. Eu vim para o pastor Avison vir aqui para orar conosco, por favor. Glória a Deus. Você foi ministrado por essa palavra poderosa. Ação de rejeição é algo que o inimigo usa muitas vezes, mesmo antes de você nascer. Até antes de você chegar no ventre da sua mãe. Porque às vezes as mães, muitas mães disseram assim: eu não quero gerar, eu não quero ter filho. E outras, quando engravidaram, pensaram em até tirar os filhos. Outras começaram a liberar a palavra de rejeição no ventre. Ah, esse menino, ah, essa menina, ah, esse filho, eu não queria. E quando o menino nasceu, ah, você só me dá problema, você não é isso, você é aquilo, eu não queria ter tido. Ah, essa é uma ação do inimigo. Porque Satanás sabe o poder de Deus sobre a sua vida. Satanás sabe que se ele
conseguir colocar uma rejeição no seu coração, ele impede de você avançar, como o pastor José Miguel falou. Essa é a ação do inimigo. E às vezes as pessoas não te rejeitam, não é porque tem algo errado com você, não. É porque muitas vezes você não concorda, você não aceita o modo deles viverem, o que eles pensam. E você aprendeu hoje aqui que não há nada errado com você, porque você só precisa encontrar a sua verdadeira identidade em Deus. E se você encontrar essa identidade em Deus, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Davi não era perfeito, mas ele foi um homem completo. E você vai aprender isso na escola Matadores de Gigante. E ele aprendeu a vencer a rejeição de uma forma que ele se tornou o maior e o melhor rei de Israel. E foi chamado homem segundo o coração de Deus. O seu pai rejeitou, os seus irmãos rejeitou Davi, o rejeitaram. Saul rejeitou, o Golias rejeitou Davi. Disse: você não passa de um moleque. Você acha que eu sou um cão para você vir com pedras e paus? Mas Davi sabia o Senhor que ele servia. Você precisa sair daqui hoje com essa certeza. Você é imagem e semelhança de Deus, e você tem um futuro maravilhoso. Você tem um potencial dentro de você. Não importa quem te rejeitou, se teu pai, se é tua mãe, se teus amigos, se alguém te rejeitou. Não importa, que Deus não te rejeita. Ele não te rejeitou. Antes da fundação do mundo, Ele sonhou com você, e Ele te escolheu para ser filho, filha amada. Então coloca a mão no teu coração agora, e se tem alguma ferida de rejeição, em nome de Jesus, que essa ferida vai sair. Diga: Senhor, eu sei quem eu sou em Ti. Eu sou filha, eu sou filho amado. Eu fui criado com um propósito maravilhoso, especial, e eu quero viver esse propósito. Então eu quero deixar hoje aqui nesse altar toda mágoa, toda ferida. Começa a orar, começa a orar. Ora agora. Aleluia. Fica de pé. Quero que você olhe para mim. A palavra de Deus diz: como você se imagina na sua alma, você é. Você precisa se enxergar como Deus enxerga você. Pedro diz: Pedro não, 2 João diz: eu faço voto pela sua prosperidade, como é próspera a tua alma. Deus não criou você para ser um miserável, um rejeitado. Não. Ele colocou em você a imagem dele, a semelhança dele. Você carrega uma semente divina em você. Uma semente divina. Não deixe que o mundo, não deixe que as pessoas digam quem você é. Deixe que Deus diga quem você é, e aceite o que Deus fala de você. Não é o teu vizinho, não é nem às vezes o teu pai, a tua mãe, o teu tio, o teu professor, o teu patrão. Eu quero que você, a partir de hoje, você se olhe no espelho e você veja a imagem e a semelhança de Deus em você. Você carrega em você um perfeito você. Você é singular, você é único, você é especial. Não deixe que nada, se alguém não está te enxergando assim, o problema é dele, que não consegue enxergar o valor que você tem. O problema é dele. Você tem que se olhar e dizer: como eu sou bonito,
como eu sou linda, como eu tenho algo dentro de mim precioso e maravilhoso. Sabe aquela pessoa que te rejeitou de repente, o namorado ou a namorada, ou alguém que você estava ali te rejeitou? Ele vai ver o que ele perdeu, ela vai ver o que perdeu. E você não precisa provar nada para ninguém. Davi não precisou provar nada para ninguém. Davi teve Saul na sua mão, mas não matou. Quando Davi foi para a caverna de Adulão, sabe com quem ele se encontrou lá? 400 homens endividados, rejeitados e amargurados de espírito. Sabe quem foi atrás de Davi? Seu pai e seus irmãos. Porque reconheceram a unção e o poder que Davi carregava. Eu acho que Jessé botou a mão na cabeça assim e disse: meu Deus, meu filho estava aqui embaixo do meu nariz, e eu mandei ele para o campo cuidar de ovelhas, e eu achando que Eliabe era o rei. Não, o rei estava lá matando urso e leão e cuidando de ovelhas. De repente você olha e diz assim: ah, mas eu sou o menor e o mais pobre, eu sou o mais insignificante. Não, tem algo precioso dentro de você, que o mundo precisa. Tem algo precioso dentro de você que Deus colocou. Mas se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, você precisa começar a andar de cabeça erguida, de ombro erguido, de sorriso nos dentes, para que as pessoas vejam a beleza e o poder que há dentro de você, o Espírito Santo que há em você. Você tem valor, muito valor, muito valor mesmo. Você imagina um valor aí na sua mente? O seu valor é 100 mil vezes mais do que você está imaginando. Amém? Então faz assim com as tuas mãos. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra. Não deixe que nada nem ninguém rejeite você. Nada nem ninguém vai rejeitar mais você. Você é preciosa. Você não está aqui porque é obra do acaso, não. Você foi planejada, desejada por Deus. Amém? E você sai daqui hoje com essa palavra no teu coração. Você é amada. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. E Ele te ama. E Ele diz: você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Você tem valor. Tem uma música antiga, né? Que fala: Senhor, em nome de Jesus, que essa unção, essa certeza, Senhor Deus e Pai, a certeza da Tua palavra, da Tua verdade, entre no coração de cada um dos Teus filhos nesta noite. E se tem alguém aqui com um sentimento de rejeição, ou alguém em casa com esse sentimento de rejeição, que ele cesse hoje, que eles entendam o valor que eles têm, que eles carregam o precioso, que eles carregam o tesouro, que eles carregam dentro. Pai, que eles sejam marcados por essa unção sobre a sua vida, e que eles te olhem como o Senhor olha, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que eles vejam, eles enxerguem a beleza que eles têm, quanto e como eles são maravilhosos, assombrosamente maravilhosos, como eles são lindos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que eles se enxerguem assim, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Receba essa unção sobre a tua vida. Levanta as tuas mãos e louva o Senhor agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você.
Que você seja cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Que você se mova de uma forma diferenciada. Que você se olhe de uma forma diferenciada. Que você saia daqui hoje para viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. E que nada, nem ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida, porque o Senhor é contigo. Vão na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Sexta-feira, superação. Você gosta e quer saber como superar? Vem estar conosco e te prepara, Escola Matadores de Gigantes. Deus abençoe, amo vocês, um grande abraço.